A paz do Senhor, igreja. Podem sentar. Quero louvar o Senhor pela vida dos nossos pastores, pastor Leomar, pastora Helena, o pastor Carlos e a pastora Wanda, que estão aqui, que eu sei que também sentem por mim um carinho imenso, como eu sou amada nesta igreja, né, pelas pastoras, pastora Carla, pastora Norma, que são mulheres que me influenciam diretamente. E eu quero louvar o Senhor pela vida dos meus pastores, pela vida da minha igreja, que acredita em mim, confia em mim, sempre cuidam de mim quando eu preciso, e eu espero retribuir isso em honra a toda a DEVIP, todos vocês. Eu estou acompanhada aqui do meu esposo, a pastora Helena apresentou, também veio a minha irmã. Fica de pé. Esse povo todo orou por você. Minha amiga Monique. Temos uma história juntas. Eu não sei como as pessoas não choram quando chegam aqui. O nosso Deus faz milagres. Queridos, para nós não perdermos o tempo, eu nasci no dia 27 de dezembro de 1988, eu tenho 33 anos, casei com 21 anos, sempre fui muito precoce, né? Pelo fato de ter perdido meu pai muito cedo e minha mãe ainda era muito jovem, tinha 29 anos quando ficou viúva, e a gente viveu muito ali no meio de pessoas adultas, né, nos familiares, tinha criança, né, meus primos, nós brincávamos, mas a parte adulta sempre foi muito forte na minha casa, porque a família da minha mãe, a parte de mãe, sempre foram muito unidos, irmãos muito unidos, e eles eram sempre tão próximos, moravam próximos, e eu sempre fiquei no meio de adulto, ouvindo as histórias, convivendo com eles. Onde minha mãe ia, minha mãe levava a gente, não deixava a gente ficar com ninguém para tomar conta, e sempre levou. Então, eu sempre tive uma idade cronológica, mas uma idade de maturidade sempre diferente da minha idade cronológica. Então, eu sempre fui muito precoce. E, quando nós éramos crianças, eu vou contar o meu testemunho aqui quero falar sobre 3 momentos, né, antes da minha conversão, no momento da minha conversão e primeiros passos na fé, e no último momento eu vou falar sobre a maturidade cristã. E eu queria ler um texto com vocês, Salmo de número 40, verso de número 2, que esse verso, ele é o verso da minha vida. E eu amo este verso, Salmo de número 40, verso de número 2, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, que diz assim a palavra do Senhor: tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, o meu testemunho está inserido aqui, nesses 3 momentos. Do momento em que o Senhor me tirou de um poço de desespero e de um atoleiro de lama, no momento em que Ele firmou meus pés sobre uma rocha, e no momento em que Ele firmou os meus passos com a minha maturidade cristã. Nós fomos criadas, eu falo agora nesse momento, eu e minha irmã, porque meu irmão tem 18 anos, foi depois que ele chegou, né, depois de muito tempo, eu tinha 15 anos quando meu irmão nasceu. Nós fomos criadas em um lar que não era cristão. Ninguém da minha família, nem por parte de mãe, nem por parte de pai, serviam ao Senhor Jesus. Todos tinham uma cultura católica, todos tinham essa inclinação para a religião do catolicismo. Alguns visitavam alguns centros de candomblé. E eu lembro, quando eu era criança, frequentando também esses centros, né? Nós éramos pequenas, eu tinha muito medo, mas como minha mãe obrigava a gente a frequentar as festas, nós íamos e ficávamos ali olhando, e algumas coisas ainda tem na minha mente. Como criança dorme rápido e essas festas duram a madrugada toda, eu me lembro de certas
algumas vezes a gente dormindo e eles colocando a gente naqueles quartos que ficam com uma esteira de palha para a gente deitar ali e descansar. Eu me lembro disso tudo. Então, a família, por parte do meu pai, era mais inclinada para o catolicismo. Quando éramos crianças, anualmente nós íamos para Aparecida do Norte, aqui em São Paulo. Era uma excursão que a família fazia. E nós saíamos em um dia anterior, à noite, na faixa de 11 horas, meia-noite. Chegava aqui já amanhecendo o dia, passava o dia inteiro ali frequentando as feiras, indo àqueles templos que tem lá, comprando diversas coisas, trazendo para cá, para o Rio, muitas lembranças, inclusive aquelas fitas, né, que tem, alguns dizerem, se agora eu não lembro, o que tem naquelas fitas que as pessoas rezam, colocam no braço e fazem pedidos, e aguarda aquele nó cair, e ali simboliza que o pedido será realizado. Então, nós, culturalmente, fomos construindo essa vida, voltada a uma parte da família para o catolicismo. Na casa dos meus avós, muitas imagens, quadros. Minha avó ainda frequenta, ainda é da Igreja Católica. A parte da minha mãe, muitos já inclinados para o candomblé, frequentando festas, frequentando alguns desses ambientes. Então, nós não tínhamos nenhum contato com a palavra de Deus, com a igreja cristã, com os cristãos. Nós não sabíamos nada. E fomos criadas assim. Quando nós éramos criança, meu pai, ele era usuário de drogas, ele usava cocaína. Meu pai morreu, tinha 36 anos, de um infarto fulminante. E quando nós éramos crianças, meus pais bebiam também e brigavam frequentemente. E quando eles brigavam, para um não agredir o outro, eles lançavam as coisas de dentro de casa, um no outro, ou na parede, ou em alguns eletrodomésticos. Então, a gente tem essas imagens muito fortes. Eu tinha 7, 8 anos, minha irmã tinha 5, 6 anos, e eles brigavam tão intensamente que aquilo me assustava tanto, assustava a minha irmã. Nós ficávamos com o nosso sistema nervoso muito abalado, nós não fazíamos nada. Ficávamos paradas no quarto, às vezes sentadas em cima da cama, e enquanto eles brigavam e quebravam as coisas dentro de casa, e eu só pensava assim, por que não vem ninguém na minha casa para intervir? Eu morava ao lado da casa da minha tia, que era irmã da minha mãe, na frente morava o meu avô, e meu tio também morava nesse quintal, e eu não entendia o porquê eles brigavam, quebravam, gritavam, xingavam, mas não chegava ninguém, nem para pegar a gente, tirar daquele ambiente, e nem para tentar apaziguar. E eu cresci com essa cultura de que briga entre marido e mulher não se mete a colher, que ninguém pode se intrometer, ninguém pode intervir. Só que isso traumatiza quem está envolvido com essa situação e não tem forças, não tem nenhuma capacidade de digerir aquilo tudo. Eu lembro que uma vez nós estávamos tão assustadas que nós fomos para a cama e lá na minha casa tinha imagens, né, da Aparecida que trazíamos de São Paulo. E eu lembro de uma estátua que ela era de plástico, mais ou menos desse tamanho. E no fundo daquela estátua, abria, soltava o fundo, e ali dentro tinha areia para dar um peso e a estátua ali ficar de pé. Eu lembro de um dia que nós estávamos tão apavoradas, que eu peguei aquela imagem, aquela santa, e eu começava a falar com ela, pedindo ajuda, pedindo alguma coisa, para que Deus pudesse intervir ali, para que na minha infantilidade, não sabendo nada, eu queria que alguma coisa acontecesse e eles parassem de brigar. E assim era a nossa criação, a nossa cultura familiar. Eles brigavam, e na minha visão eles eram já adultos velhos, mas eles eram jovens. Minha mãe deveria ter uns 26, 27 anos, meu pai também era jovem. E o meu pai, ele não trabalhava de carteira assinada, ele vivia de transações na feira, né? Tinha uma famosa feira
que eu não sei se é de Paradas de Lucas, eu não lembro. Meu pai vivia de transações na feira, vendendo carro, comprando carro, vendendo carro, comprando carro. E ele vivia disso anos. Ele era motorista de caminhão por profissão, mas não trabalhava, ele tinha carteira D, mas não trabalhava nessa área mais. Ele trabalhava com vendas, trocas, negociações de carro e, consequentemente, devia a muitas pessoas. Porque, nessa época, as pessoas que viviam disso compravam um carro que não era muito bom. E aí engambelava alguma coisa ali e vendia o carro como se fosse novo, ou se fosse bom, por um preço de um novo, mas o carro não estava bom. Então, pela consequência disso, as pessoas descobriam depois que o carro não estava bom, que o documento não estava correto, e acontecia tantos problemas que as pessoas queriam cobrar o meu pai. Meu pai não tinha dinheiro para pagar e muitas das vezes não tinha como retribuir a mercadoria vendida, e as pessoas ameaçavam ele de morte. Então, nós vivíamos debaixo de ameaça. O meu pai, a família do meu pai sempre morou no Complexo da Maré, na comunidade lá na Nova Holanda. Eles sempre moraram lá, eu também fui criada lá. E o meu pai começou a se envolver com estelionatário e começou a passar cheque sem fundos, utilizar nota falsa. Nós fomos criadas nesse ambiente, nesse lar, nessa casa, onde eles vendiam drogas, escondiam drogas dentro de casa. O nosso bairro, ele era muito denunciado, o local que nós morávamos, porque os vizinhos sabiam do que o meu pai e os meus tios faziam, e eles denunciavam, e aí a gente, de repente, brincando à tarde, em uma tarde de meio de semana, brincando no quintal, de repente entrava policiais, entrava na nossa casa, invadia a nossa casa, jogava tudo no chão, investigava tudo, jogava pó de café, açúcar, a despensa, vasculhava roupas, e a gente ficava ali sem entender o que estava acontecendo, e eles jogavam colchão para o lado de fora, e fazia aquela varredura, porque eles eram envolvidos com isso. E Deus sempre deu o livramento para eles. Nesse ambiente nós fomos criadas. Nesse ambiente assustador, quando criança, antes de completar os 9 anos, para nós dormirmos, nós trancávamos a casa. A minha casa tinha 2 entradas e 2 saídas. Tinha uma porta na cozinha, que era a entrada principal. Quando nós entrávamos na casa, já era a cozinha. E tinha uma porta na sala, que dava para os fundos da casa e para outra rua. Porque o meu pai sabia que se alguém entrasse, dava tempo dele sair pela porta lateral sem ser pego. Então, para nós dormirmos, minha mãe trancava a porta e colocava atrás da porta um tanquinho, né, que antigamente era isso, não era máquina de lavar, era o tanquinho, encostava atrás da porta. Em cima desse tanquinho, colocava garrafas de vidro de cerveja e colocava algumas panelas, porque quando alguém forçasse para entrar, para arrombar a porta, aquele tanquinho ali atrás ia dar uma proteção e com o movimento as garrafas iriam cair, quebrar, ia acordar todo mundo e ia dar tempo de meu pai fugir. Então eu ficava assustada porque eu pensava, a qualquer momento, alguém vai arrombar essa porta, alguém vai entrar por esta casa e o que será de nós, crianças e minha mãe sendo uma mulher? E nós fomos criadas nesse lar, nesse ambiente. Não faltava amor, cuidado, porque a minha mãe sempre cuidou da gente, sempre deu amor, meu pai sempre deu amor, sempre deu carinho. E diante de tudo que eles passavam, nós fomos sempre muito amadas. Mas vivendo nessa situação, vivendo nessa circunstância. Então, como ele não trabalhava de carteira assinada, ele também não pagava autonomia, ele não tinha nenhuma estrutura financeira, nós comíamos hoje e amanhã meu pai saía para arrumar alguma coisa na rua, alguma transação, e nós não sabíamos o que iria comer depois. E era sempre assim, nós vivíamos hoje sem saber o que seria amanhã. Nós dormíamos hoje sem saber como acordaríamos no outro dia, se em paz, em segurança, ou se com alguém arrombando a porta e ele tendo que fugir de casa.
Foi nesse ambiente que nós fomos criadas. Em 1998, o meu pai se envolveu cada vez mais com dívidas e ameaças, e as pessoas ameaçando ele de morte, dizendo que ia matar ele, por ter sido enganados, por ter sido, passado por alguma consequência devido ao que ele tinha feito, alguma transação que ele tinha feito. A ameaça ficou muito constante, meu pai ficou com medo, minha mãe também, e os dois resolveram se mudar, morar onde meus avós moravam, lá no Complexo da Maré, lá na comunidade da Nova Holanda, morar lá. Meu pai arrumaria um trabalho, voltaria para a sua área de motorista de caminhão, porque o meu tio já tinha arrumado para ele um trabalho, e nós sairíamos daquele quintal, porque sairíamos da zona de ameaça. E isso aconteceu em outubro de 1998, meu pai se mudou e foi para lá. Como já estava perto do ano acabar e eu estudava perto da minha casa, eu não fui morar com os meus pais, fiquei na casa da minha tia até o ano letivo terminar e eu pudesse ir morar com os meus pais. Minha irmã, como era mais nova, foi e assim nós ficamos. Eu ia para a casa dos meus pais aos finais de semana e voltava na segunda-feira para ir para a escola e ficar na casa da minha tia. Isso em outubro de 1998. Meu pai começa a trabalhar nessa empresa no período de experiência, como motorista de caminhão, na empresa chamada Nestlé. E quando foi no dia 3 de novembro de 1998, menos de um mês depois, o meu pai pegou uma viagem para Barra Mansa para fazer uma entrega com esse caminhão e os ajudantes. E meu pai saiu de casa de madrugada e foi. E ali ele não voltou mais. A versão que nós temos, como nós éramos crianças, é que ele teve um infarto, já em Barra Mansa, levaram para o hospital e não resistiu. Essa foi a história contada para nós. Mas conforme os anos foram passando, meus tios comentaram que rolou ali um comentário com os ajudantes de que ele tinha usado drogas durante a viagem. E ali causou a morte dele. Ele tinha 36 anos. E foi assim, para a gente um baque. Porque minha mãe estava morando em uma kitnet em cima da casa dos meus avós. Só tinha 2 cômodos e um banheiro. Minha mãe não trabalhava porque o meu pai não deixava ela trabalhar para cuidar da gente também. Não trabalhava, não tinha profissão. O meu pai, há muitos anos, não tinha contribuição para o INSS, não pagava autonomia, não pagava nada. E minha mãe não teve direito a nenhuma pensão alimentícia, minha mãe não teve direito a nada disso. E como ela não trabalhava e não tinha profissão, também ela não tinha onde arrumar um trabalho, ela não sabia. Mas como estava ali o período do final do ano, isso era novembro, viria dezembro, a família apoiou, todo mundo apoiou. Voltamos a morar no mesmo quintal de onde nós saímos, voltamos com os móveis reduzidos, porque minha mãe teve que se desfazer de muitas coisas, porque morávamos em uma casa com 2 quartos e fomos morar em uma kitnet, que só tinha um quarto, que dividia com a sala e tinha cozinha e banheiro. Voltamos com tudo reduzido, minha mãe viúva, a gente sem pai, mas os meus tios se uniram, a família se uniu, porque o maior bem que a gente tem nessa terra é a nossa família, são os nossos parentes. E todos eles nos apoiaram. E passamos aquele ano de 98, virou o ano de 99, e minha mãe teve que trabalhar. E foi começar a trabalhar. E ela dizia assim para a gente: eu vou trabalhar e vocês vão estudar. E ninguém nessa casa vai trabalhar antes de terminar os seus estudos. Ela sempre trouxe para a gente essa cultura. Eu sei que tem gente
que conta o seu testemunho, né, e se alegra por ter ido trabalhar cedo, por ter ido ajudar os pais, por 15, 16 anos já está com uma carteira assinada, como jovem aprendiz, mas a minha mãe sempre falou isso, vocês não vão trabalhar porque vocês vão estudar, porque quando começa a trabalhar e estudar, é muito puxado, vocês não vão aguentar. Então a gente ficou ali firme, estudando, criança, adolescente. E a gente foi crescendo sem contato com a palavra, sem contato com o cristianismo, sem saber quem era Jesus, o que Jesus tinha feito. Nós não sabíamos disso. E vivendo. Quando meu pai já tinha morrido, a gente tinha uma cultura na nossa família que todo período de carnaval nós acampávamos em um sítio. Lá em Xerém, nós íamos para esse sítio. E ali outras famílias também acampavam no pátio daquele sítio, que era na beira da cachoeira. E todo o período de carnaval nós íamos para esse lugar acampar. E depois que meu pai faleceu, nós ficamos por 2 anos consecutivos ainda fazendo esse acampamento. E eu não lembro se foi em 99 ou se foi no ano 2000 que nós fomos acampar. Já meu pai não estava mais em família, mas a minha família sempre foi de bagunça, de festa, de curtir. E nós fomos acampar. E nesse acampamento, quando nós estávamos dormindo, uma pessoa que frequentava o nosso hall de família, um homem, eu não lembro a idade dele, mas um homem que frequentava o hall da nossa família, que era namorado de uma menina que era considerada da nossa família, ele me molestou nesse acampamento de madrugada. E eu passei por essa experiência. E quando você é criança, você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe, você não consegue discernir. Mas eu lembro. E por estar nesse ambiente sem essa cultura de cuidado, esse assunto não era falado. Não era falado. Como hoje é falado. A informação que nós temos hoje para esse assunto, ele é muito bom, muito grande, muito amplo. O apoio da igreja, o apoio psicológico, o apoio emocional, as campanhas que são feitas, os testemunhos que são contados. Mas naquela época não tinha nada disso, nós não tínhamos acesso à internet, nós não tínhamos acesso a telefone celular, nós não tínhamos acesso a nada. E eu não contei para ninguém. Eu não contei, deixei passar, não sabia discernir nada. Já estava com 10 ou 11 anos, não sabia o que fazer. E deixei passar. Depois de um tempo, depois de 1 ano ou 2 anos, eu contei para uma tia minha que tem a mesma idade do que eu. Mesma idade, ela é mais velha do que eu, 6 meses. E ela contou que esse homem também fez isso com ela. E aí, quando eu contei para ela e ela disse que ele fez, a gente falou assim, vamos contar então para alguém da nossa família. Ela não contaria para o pai, que era o meu avô, porque meu avô já tinha tido um derrame, já tinha sequelas, já era idoso. Mas a figura paterna que muito se aproximou do meu pai na nossa vida foi o meu tio, irmão da minha mãe, mais novo. Ele ocupou essa figura paterna, porque ele cuidava da gente. E nós decidimos contar para a esposa dele, para que ela contasse para ele. E nós contamos para ela. E uma noite ela contou para ele. E quando ele ficou sabendo, era uma madrugada. Eu lembro disso nitidamente, que ele não perguntou para a gente se era verdade ou não, porque ele já acreditou que nós não estávamos mentindo. E ele saiu muito bravo de dentro da nossa casa, da casa da minha mãe, que ele morava com a minha mãe.
e foi para a casa dessa menina, que era namorada desse homem, e ele estava dormindo lá. E ele já foi para tomar as providências, para querer agredir ele, para expulsar ele do nosso convívio. E isso aconteceu, as pessoas seguraram, pessoas interviram, a família da namorada dele interviu, não deixou acontecer, ele fugiu, nunca mais voltou para a nossa convivência. Só que parte das pessoas, boa parte das pessoas, falaram que nós estávamos mentindo. Porque sempre fazem assim. É mentira, está fantasiando. Só que a criança, para chegar a esse ponto, a esse nível, a criança não mente. Ela pode não saber contar o que aconteceu, mas ela não vai inventar. Tem alguma coisa escondida quando a criança conta que foi abusada, molestada, tocada. Sempre tem. E eu me lembro de um dia que eu ouvi de uma senhora, amiga da minha família, falando na minha frente que aquilo que nós tínhamos contado era mentira. Mas o meu tio acreditou. E ele não deixou nunca mais aquele homem se aproximar da nossa família e da nossa casa. Nunca mais teve convivência. E graças a Deus pelos tios que o Senhor levanta para acreditar na nossa vida, na nossa história. Sempre tem um apoio. E nós passamos por aquela situação e fomos vivendo. E quando eu era nesse momento de criança, né, minha mãe trabalhando, minha mãe precisava arrumar um trabalho de carteira assinada de início. Minha mãe foi trabalhar em lanchonete, foi trabalhar numa lavanderia, tudo provisório, mas ela conseguiu, enfim, um trabalho de carteira assinada em uma garagem de ônibus, lavando ônibus. Minha mãe trabalhava de madrugada. Era horrível. Porque era tão cansativo para ela. Ela só dormia. Ela não queria acordar para comer porque o cansaço era tanto que ela falava assim: eu prefiro dormir. Do que comer. Irmãos, os nossos pais passam por tanta coisa por a gente, sabe? Quando a gente é jovem, a gente não dá esse valor. A gente não sabe porque a gente acorda meio-dia. A gente acorda para ir para a escola, tem um café pronto, tem o Nescau, tem o leite, tem o pão. E a gente não sabe nem de onde veio, né? Quem comprou, quem suou. A gente não tem essa noção. E ela trabalhava de madrugada, ela emagreceu muito. Porque ela saía às 5 da tarde, 6, voltava no outro dia, às 7 da manhã. E quando ela já voltava com o café da manhã para a gente, sempre alguma coisa da rua para a gente comer. E a gente ficava com as pessoas da nossa família ali, né? Uma tia cuidava, outra tia olhava, outro vinha, fazia alguma coisa. Eu com 10 anos, minha mãe falou assim: filha, vem que agora eu vou te ensinar. Você vai ter que fazer arroz, vai ter que fazer comida, vai ter que aprender a arrumar a casa, limpar. Então, a gente com 10, 11 anos, eu já fazia tudo dentro de casa, sabia fazer todas as tarefas domésticas, porque ela trabalhava e a gente precisava cuidar da casa. E a gente cuidava. Minha mãe trabalhava e minha mãe não lavava nem a roupa dela, porque a gente lavava, cuidava de tudo. Então isso foi, né, me deixando mais precoce ainda, porque eu não tinha aquele tempo de criancinha, né? Eu tive que amadurecer muito rápido, porque ela precisou trabalhar para sustentar a gente. E ela foi trabalhar. E nesse emprego, nessa garagem de ônibus, ela foi promovida a gerente. Foi promovida. E ela gostava daquele cargo, ela gostava de estar ali cuidando daquele setor. Só que tinha um funcionário ali que não gostava dela. Tinha um homem naquela empresa que tinha inveja dela, porque ele queria assumir o cargo de gerência. Então ele começou a perseguir a minha mãe. Só que minha mãe sempre foi uma mulher muito forte. Ela perdeu a mãe dela quando ela tinha 9 anos de idade. A minha mãe, com 13 anos, foi trabalhar em casa de família.
por ela não suportar as madrastas que meu avô arrumava, que não gostava dos filhos do meu avô e maltratava, ela saiu de casa muito cedo. Foi trabalhar muito cedo. Então, minha mãe sempre foi uma mulher forte. Então, minha mãe não abaixava a cabeça para ele. Só que ele começou a fazer muitas coisas na empresa que começou a prejudicar o setor do trabalho. Então, o supervisor da minha mãe disse: você vai chamar fulano e vai mandar ele embora, porque ele não está mais fazendo o seu trabalho direito. E isso a minha mãe fez. Minha mãe chegou em um dia, chamou aquele funcionário, despediu ele. E ele olhou para minha mãe e disse assim: eu vou te matar. No mesmo dia que ele foi despedido, no mesmo dia que ele disse que ia matar minha mãe, ele saiu, ele pegou uma barra de ferro e foi procurar minha mãe dentro daquela garagem de ônibus. E naquele dia ele não encontrou a minha mãe. Aí ele entra no banheiro masculino. E dentro do banheiro masculino estava dormindo um amigo da nossa família, amigo da minha mãe. Esse homem, ele era amigo do meu pai, de infância. O meu pai nasceu na Paraíba. Meu pai foi criado com esse homem lá nesse estado. Meu pai veio para o Rio de Janeiro com a sua família, criou, estabilidade no Rio de Janeiro. Meu pai sempre disse que quando se estabilizasse ia buscar ele, a família dele. E quando meu pai se estabilizou, meu pai trouxe ele para trabalhar e depois trouxe a família dele para trabalhar. Então ele era como se fosse o irmão do meu pai. O nome do meu pai era Antônio e o nome dele também era Antônio. E ele era amicíssimo da nossa família. Esse homem encontrou esse homem, amigo nosso, dormindo no vestiário, no seu horário de descanso. E como ele não encontrou minha mãe, sabendo da proximidade que minha mãe tinha com ele, ele atacou aquele homem no banheiro com aquela barra de ferro. E ele começou a golpear, e as pessoas apavoradas, com barulho, com desespero, conseguiram tirar ele. Esse homem fugiu. Porque na hora do desespero, você não quer pegar a pessoa, prender, você quer socorrer quem está sendo vitimado. E todo mundo foi socorrer, esse homem fugiu. E esse amigo nosso, naquele dia, foi assassinado. Ele não resistiu. Ele morreu pelo ódio que esse homem tinha com a minha mãe. E isso marcou muita gente. O livramento que Deus deu à minha mãe. Mas a perda deste homem honesto, trabalhador. Ele deixou 2 filhas na época, adolescente também. A mulher. Isso foi em 2001, eu lembro. 2001. E minha mãe ficou tão apavorada, tão assustada, a gente ficou traumatizado, que nós falamos assim: vamos sair daqui, porque esse homem ele vai voltar. Ele tinha acesso aos documentos, dos funcionários, ele vai voltar. E nós decidimos nos mudar. E nessa época minha mãe tinha nosso padrasto, antigo, ele era policial civil, e ele tinha ganhado uma casa naquele conjunto de casas lá em Sepetiba, quando tinham acabado de fazer o conjunto enorme, não tinham nem asfaltado. Foi na época que gravaram o filme Cidade de Deus. Cidade de Deus? Cidade de Deus. Naquela época da gravação daquele filme, nós morávamos lá. Nós víamos a gravação daquele filme lá naquele conjunto. Aquela parte inicial do filme, que aparece, foi lá onde nós morávamos, em Sepetiba. Nós fomos morar muito longe. Longe da nossa família, longe do meu avô, dos meus tios. Foi só eu, minha mãe, minha irmã e o meu ex-padrasto morando lá. Não tinha asfalto, não tinha iluminação pública, não tinha telefone, não tinha nada, nada. E foi assim, assustador para a gente morar ali. Porque não tinha acesso. A gente ficava longe das coisas, longe das pessoas. Mas os meus tios sempre iam visitar a gente. Algumas familiares nossos sempre foram visitar. E a partir dali, já entrando na fase da adolescência, eu já com 12 anos de idade,
não nos adaptamos a esse ambiente, não foi bom para a gente morar ali, porque estava muito distante. Passou alguns meses, as coisas se acalmaram, minha mãe se acalmou, a família, né, do nosso amigo, né, que tinha perdido o seu ente querido, se acalmou também, as coisas melhoraram e nós decidimos retornar para onde nós morávamos. E mais uma vez, a gente retorna para São João, onde a gente sempre morou. E ali, entrando na minha adolescência, vivendo, né, uma outra fase, um outro momento. Minha mãe já tinha arrumado um trabalho melhor, agora não trabalhava em garagem de ônibus, trabalhava na cozinha. Minha mãe era copeira, sempre gostou de cozinhar, sempre gostou da cozinha, sempre amou aquele ambiente, trabalhava no emprego melhor, de carteira assinada, tudo direitinho, a gente estudando. Aí eu comecei a entrar na fase da adolescência, meu avô se muda. No mesmo ano que minha mãe se mudou para Sepetiba, meu avô se muda, vai morar em Xerém. Foi morar em Xerém, parte da minha família também mora lá. E a gente ficou assim, indo para Xerém passear, voltando, ficando na casa do meu avô, voltando. Nessas idas e vindas, eu decidi morar com meu avô em Xerém. Porque eu gosto muito de lá. Gostei muito de lá, gosto muito de lá, quis morar lá. Minha mãe aceitou, minha irmã também foi, mas depois não se adaptou, voltou para minha mãe, que minha irmã sempre foi agarrada mais com a minha mãe. E eu fiquei morando lá. Nesse período, eu comecei a sair, me divertir, conhecer jovens, conhecer a discoteca de Xerém, conhecer tudo. E aos 13 anos, eu comecei parte da minha família sempre morou na comunidade, como eu disse. Eu comecei a frequentar os bailes funks. Porque é cultura, né, da comunidade, toda semana, baile funk. Toda semana, baile funk. Aí eu comecei a ir, engraçado, quando algumas vezes que eu contava isso, né, as pessoas ficavam, meu Deus, não parece, mas é assim. Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, Ele vem com força, aleluia. Baile funk, eu amava baile funk, eu ouvia todos os funks proibidos. Ouvia, cantava, gostava, eu dançava. Eu nunca experimentei drogas, não fui envolvida com bebida, mas eu gostava de dançar. O meu negócio era dançar. Então, eu aprendi a dançar todos os ritmos. Então, tinha final de semana que nós íamos para o baile funk. Quando a gente voltava de manhã, porque a hora de voltar de baile sempre é quando o dia amanhece, né, na cultura lá deles. Quando a gente voltava de manhã, perto do baile tinha um local que funcionava um forró. A gente parava ali também, ficava ali dançando também, porque eu curtia esses ritmos todos. E dançava e nesse mover. Com roupas curtas, né, saia curtas, aquele estilo cultural de baile funk mesmo de favela. E como um abismo puxa outro abismo, a gente nunca fica só naquilo ali. Sempre o convite é para a gente ir além. E eu com 13, 14 anos de idade, frequentando esses lugares, frequentando essas baladas, na época que inauguraram a casa de show antiga, chamada Via Show, ali na Dutra, perto do Shopping Grande Rio, todos os final de semana, nós estávamos ali naquela casa de show. Sempre. A minha prima, que era companheira de sair, minha prima e uma tia minha, a gente sempre saía juntas, ela começou a se envolver com um menino envolvido no tráfico de drogas dessa favela. E começou a namorar, se apaixonou. E a gente de fora, só acompanhava, mas de fora. Mas, quando uma pessoa que anda com você se envolve com alguma coisa em que você está no meio, por mais que você não queira fazer, a sua mente começa a ser amoldada por aquilo ali que está acontecendo em sua volta. Então, o que era medo para a gente, agora já não era mais medo. Porque nós tínhamos medo das pessoas envolvidas ali naquela comunidade. Nós tínhamos medo, né? Não sabíamos como as pessoas eram, tínhamos medo da autoridade que eles tinham, mas até então ninguém tinha se envolvido.
Mas quando uma pessoa se envolve e traz para perto aquele tipo de convivência, a sua mente começa a ser amoldada por aquilo ali. Aí agora você já não olha mais com medo. Você já quer reparar, já quer olhar. E nós começávamos a chamar a atenção. E tinha um homem, né, envolvido também com o tráfico dessa comunidade. Ele era, né, usar aqui um termo para vocês entenderem. Ele era o braço direito do dono da comunidade na época. Essa pessoa começou a querer namorar comigo, sair comigo, né, como eles falavam na época, sair. E eu sempre muito medrosa para isso, não quero. Mas a sua mente sendo amoldada por aquilo ali. Porque se de fato você não quer, você corta o contato e não vai. Mas quando você fala que não quer, mas continua no meio, é porque você, na verdade, você quer. Só que você está se escondendo. E como não era cristã, não era serva de Deus, não conhecia a palavra de Deus, eu não tinha nenhuma proteção espiritual, não tinha nenhum conselho espiritual. Eu continuei frequentando, até que um dia eu cedi e fui ter um tipo de contato com aquela pessoa, e comecei a namorar aquela pessoa, e comecei a viver aquele contexto que para mim eu não tinha noção do perigo que era. Eu não tinha noção do perigo que estava passando. Porque você vai querendo ser só se divertir, né? Você está na adolescência, naquela fase de transição, os nervos à flor da pele, você quer ser tudo, quer fazer tudo, quer ser dono da sua vida, quer ser independente, e ninguém manda em você, você sai e você não tem a noção. E eu, com 14 anos de idade, comecei a namorar aquele rapaz, que era 10 anos mais velho do que eu. 10 anos. E já tinha uma mulher, já tinha uma filha, e eu ali no meio. E eu lembro que muitas das vezes eu estava no momento ali naquele baile, não percebendo o que estava acontecendo, mas eu via, sabe, que alguma coisa não estava de acordo com aquilo que eu tinha que viver. Era como se inconscientemente eu tinha a percepção de que aquilo ali não era o que eu queria viver para sempre. Para mim, eu não queria. E passando o tempo, esse agora eu entro na fase 2, né, do meu testemunho, que é a minha conversão. Comecei a ficar naquele ambiente, e eu lembro que a porta de entrada, para que eu pudesse perceber que havia um caminho chamado Jesus, foi os missionários que iam nessa comunidade fazer a cruzada evangelística, o culto ar livre. O pastor Marcos de Éden ia muito lá, Ilane Martins. E eu lembro que ali eu não participei de nenhuma cruzada cristã, mas o ambiente que eles deixavam naquela comunidade, quando eles saíam, eu comecei a perceber que tinha alguém, tinha Jesus. E eu falava e eu pensava, existe alguma coisa diferente disso aqui, existe alguma coisa diferente disso aqui. Eu já tinha uma casa para morar com essa pessoa. Essa casa era mobiliada, porém essa casa não tinha aspectos de um morador de família naquela casa. O que traz para dentro de casa? O que é um aspecto de uma casa eventual, uma casa normal de família? Um telefone fixo que tem o endereço. É uma casa que tem quadro de foto, que tem relógio de parede. Essa casa não tinha essas referências. Era só os móveis, a cozinha, a geladeira. E eu não tinha como personalizar essa casa. Porque não era a personalidade que Deus tinha para mim. E dinheiro, ouro. Irmãos, às vezes nem eu acredito nisso. Eu tinha um anel de ouro enorme, com a inicial do meu nome. Aí eu ficava olhando aquilo e falava, isso não é para mim. A minha mãe, ela sabia, sempre soube de tudo, e ela disse assim para mim, eu não vou te proibir. Porque se eu te proibir, você vai arrumar um jeito de fazer. Para dentro de casa você não vai trazer, porque aqui quem manda sou eu. Eu não vou te proibir, porém eu vou te instruir.
E minha mãe começou a me instruir as consequências de uma pessoa desobediente, a consequência de uma gravidez precoce, a consequência de tudo. Minha mãe disse, eu não vou ficar com o neto, eu não crio neto, se você arrumar, você que vai tomar suas decisões lá fora, você que vai viver as consequências. E minha mãe sempre foi muito rígida nisso, eu sabia, eu tinha certeza que se acontecesse alguma coisa comigo, eu arcaria com as consequências. E aquilo começou a pesar no meu coração. Porque eu sabia, minha mãe é uma mulher de palavra. Se ela falou que ela não vai cuidar, ela não vai cuidar. E o que é que eu vou fazer se eu arrumar um filho nessa idade? Com 14 anos de idade, com 15 anos de idade. Eu tinha essa noção, mas não sabia como viver aquilo ali. E eu ocupando um lugar que não era meu. Tanto na parte da família, né, de estar convivendo naquele ambiente, como também na parte da vida dessa pessoa que já tinha uma mulher, já tinha filhos, eu estava ocupando um lugar que não era meu. Até que eu comecei, a minha tia, irmã da minha mãe, voltou para Jesus. Ela era afastada há muitos anos. Minha tia voltou para Jesus, começou a levar minha irmã para a igreja. Minha irmã aceitou Jesus na adolescência e eu ainda não. E através da minha tia, através da minha irmã, eu comecei a entender melhor esse caminho, Jesus, a igreja, o Senhor que muda, que transforma, que liberta. Eu fui entendendo através delas. E eu fui visitando a igreja, ia de vez em quando com a minha tia do Campo de Madureira, minha tia frequentava de vez em quando, e eu observava e eu falava, gente, eu não vou conseguir ser cristã, porque eu jamais vou conseguir usar uma roupa dessa. Aí meu tio falava assim, minha filha, não se preocupe com a roupa, vá do jeito que você está, do jeito que você é. E eu ia. Aí, pouco antes de aceitar Jesus, eu conheci o meu esposo, Erlon, ele já era, né, do Senhor, foi criado no Senhor, ministrava em uma igreja batista, ministrava os louvores lá, e como nós tínhamos amigos em comum, eu comecei a frequentar essa igreja, fui umas 2 ou 3 vezes, e comecei a gostar do que estava vivendo no Senhor. Eu comecei a entender que, nossa, existe um lugar para mim, um lugar de identidade, um lugar em que eu recupero quem eu sou. Porque eu era alguém que estava morando com um traficante perigoso, procurado, alguém que estava vivendo uma relação completamente abusiva, porque existia traições e eu não entendia muito o que estava acontecendo comigo, mas eu comecei a entender, existe um lugar e eu não quero viver nesse lugar que fere a minha identidade. E eu comecei a ir para a igreja. E no dia 26 de dezembro de 2004, eu faço aniversário no dia 27. No dia 26 eu estava no culto. E naquele culto o pastor pregou uma mensagem sobre Neemias. E ele fez um apelo assim. Naquele culto eu fui sem pretensão nenhuma. E ele fez um apelo assim, eu não quero chamar aqui na frente você que quer ser dessa igreja. Você que quer ser crente. Eu quero chamar aqui na frente você que quer ter a sua vida mudada. Transformada. E nesse momento o Ministério de Louvor dessa igreja começou a cantar uma música da Elaine Martins, que eu ouvia muito o CD da Elaine Martins, que na época era o instrumento de evangelismo que o pastor Marcos usava, né, as canções das irmãs que cantavam com ele, e o CD da Elaine Martins, Muda-me, tinha acabado de ser lançado naquele período ali, então eu ouvia muito esse CD dentro de casa, lá na comunidade, o CD em que ela cantava a música Muda-me e Sei é Bem Assim, eu ouvia só essas canções. Quando eu levantei do banco e fui lá na frente, irmãos, eu falei, Senhor, eu quero a minha vida mudada. Eu tinha 15 anos. Eu falei, Senhor, eu quero a minha inocência de volta. Minha inocência. Eu não quero andar perto de fuzis, metralhadoras, pistolas, porque era esse o meu ambiente. Drogas. Eu tinha pavor a drogas porque o meu pai usava. E engraçado que o inimigo quer te arrastar, né, para esse caminho dessa raiz familiar. E na psicologia eu entendi isso, porque isso acontece. Parecia que o inimigo tinha parado de traçar um trajeto para o meu pai e parecia que ele queria que eu resgatasse a história do meu pai. Só que existe um pai maior
que sempre intervém na nossa história. Eu quero dizer para famílias que estão assistindo agora, existe um Pai maior do que a sua história genética, familiar, sua história hereditária. Existe um Pai maior que quebra a maldição, que liberta, que corta, que transforma. E eu não viveria os passos da mentira, do estelionatário que meus pais viveram, que meus tios viveram. Eu não viveria isso para mim. Naquele dia eu fui à frente e o Ministério de Louvor começou a cantar a música da Elaine Martins, Muda-me. Muda-me, Senhor, muda o meu coração. Eu quero ouvir a tua voz e entender o teu querer. Essa foi a canção da minha vida. Eu falei, Senhor, eu quero. No dia 27, foi o meu aniversário. Eu recebo uma declaração de amor dessa pessoa, com um carro de som, cantando, né? Presentes, dinheiro. No dia que eu aceitei Jesus, no outro dia foi meu aniversário, eu recebi. Só que eu estava decidida, irmãos. E quando você é um crente decidido, não tem festa, não tem dinheiro, não tem presente, não tem declaração de amor, não tem casa montada, não tem casa imobiliada. Quando você é um crente decidido em Deus, você renuncia a tudo. E eu falei, eu aceitei Jesus e agora eu quero viver uma outra vida. E o meu medo agora, essa pessoa não me liberar. Porque tinha autoridade para isso, dentro daquele contexto. Né? De não me liberar, de querer me oprimir, me ameaçar. Só que o Senhor interviu de uma maneira tão poderosa, irmãos, que essa pessoa disse assim, você fez a melhor escolha da sua vida. Vai viver em paz com Jesus, que um dia eu também vou viver em paz com Ele. Nunca tive problemas de entrar, de sair lá, ou de convivência com nada, nem minha família, nem nada, nunca recebemos ameaça, nunca andei com medo, nunca nada. Foi uma paz tão grande que Jesus derramou sobre a minha vida, tão sobrenatural. Eu aceitei Jesus. Aí o Erlão já ficou de olho, né, Erlão? Começou a orar por mim, pela minha libertação, pela minha constância ali no Senhor, perseverança, para eu conseguir ficar firme. Só que eu não me identifiquei com o núcleo da igreja que eu frequentava, que eu aceitei Jesus, né? Eu falei, não quero ficar aqui. Porque, irmãos, assim, a gente já é um crente maduro, a gente entende. Tem libertação, tem experiência que você vai ter que viver em lugares específicos. Era uma igreja batista, se eu ficasse ali, eu não ia me firmar. Eu sei disso. Eu precisava de um choque. Entendeu? Eu precisava de uma Assembleia de Deus. Que me moldasse, que falasse, não, aqui você não vai usar essa roupa, aqui não é assim, aqui não é desse jeito. Eu precisava disso. Irmãos, eu estou falando da minha experiência. Né? Eu precisava disso. Eu sabia. Não sei como eu sabia, mas eu sabia. Eu falava assim, nessa igreja eu não vou me firmar. Eu não quero voltar aqui, não quero ser membro dessa igreja. E depois daquele culto, eu não voltei mais para lá. Fui ali frequentando a igreja da minha tia esporadicamente, mas ainda assim precisando me firmar. Foi dezembro de 2004, virou o ano. Janeiro começou, fevereiro voltou às aulas. Eu entrei no meu primeiro ano do ensino médio. Estudei toda a minha vida em colégio público. Estudava no CIEP, perto da minha casa, primeiro ano. E eu sabia que eu não ia conseguir me firmar naquela igreja, mas eu não sabia também para onde eu ia. A igreja da minha tia tinha que andar um bom pedaço a pé. Mas eu decidi. E antes de me firmar, em fevereiro, eu fui mais uma vez no baile. Era a comemoração, né, do aniversário desse rapaz, e eu fui. Irmãos, mas quando eu entrei ali naquele dia, naquele baile... Quem já frequentou sabe o que é. É um dia de comemoração da festa de alguém que tem um nome dentro da comunidade. Você imagina como estava. Cheio, lotado, era piscinas de plástico armada, cheia de gelo e bebida pelo canto, pelo outro. E aquela coisa, ostentação pura. E eu dentro ali, eu fui naquela comunidade, eu falei, Senhor, isso aqui não é para mim.
A música entrava no ouvido, saía no outro ouvido, eu não entendia mais nada, eu não queria mais nada. Eu fiquei em pé o momento todo lá parado, esperando o meu tio vir embora para pegar uma carona, porque ele também estava. E a partir daquele momento, quando eu vim embora, quando eu cheguei em casa, eu falei, eu nunca mais piso num lugar desse, porque não é mais para mim. Nunca mais voltei, nunca mais frequentei, nunca mais tive vontade, nunca mais, não sei nem mais o que é isso. Aí naquele ano começou o ano letivo, fevereiro, eu já começo a concluir, começou o ano letivo. E eu indo para a escola, comecei a primeira semana, e tem aquela coisa de carnaval, né? Que as pessoas vão para a escola depois do carnaval. E eu comecei aí. E no CIEP é uma mesa com 2 cadeiras, para as 2 pessoas sentarem juntas. E eu estava lá sentada, eu nunca fui de fazer muita amizade. Porque eu fui criada assim, minha mãe nunca deixou eu dormir na casa de ninguém, ficar com ninguém, sair com ninguém, a não ser pessoas da minha família. Então, as minhas 2 melhores amigas eram a minha prima e minha tia. Minhas melhores amigas. E quando eu vim para o Senhor, eu tive que renunciar a essas amizades. Isso me doeu muito, muito. Porque eu gostava muito de sair, gostava muito delas. E eu via elas saindo. Mas me doía tanto aquela renúncia. Mas eu não ia porque alguém disse que eu era proibido aí. Eu não ia porque eu amava tanto Jesus. Que eu falava, Jesus, eu não posso ir porque eu te amo muito, Senhor. Eu quero o Senhor. Não é porque a igreja me proibia de ir, não é porque o pastor me proibia de ir, não é porque alguém corria o risco de alguém me ver lá, mas é porque eu amava o Senhor. É por isso que o Senhor ensina a amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Irmão, quando você ama Deus acima de tudo, você renuncia, você entrega, dói, chora, você não entende nada, mas você abre mão. Eu abri mão de tudo. Então eu não sou de fazer muitas amizades, eu não sou extrovertida, simpática assim. Eu sempre fui na minha. Aí eu chegava na escola, sempre sentei no canto, na parte da parede, sempre ali, quietinha. Na segunda, terceira cadeira, sempre na frente, sempre sozinha. Aí um dia eu estava lá sentada, entra a minha amiga Monique. Aí ela chega, irmã. Nosso uniforme era calça tergal e blusa do CIEP, né? Ela chega com a saia tergal, porque não podia usar calça. Chega com a saia tergal, senta do meu lado, na cadeira. Aí ela sentou, oi, boa noite. Aí tivemos a aula, onde você mora? Eu moro ali, Vila dos Teles, eu moro lá também. Onde você mora? No Botânico, eu moro perto do Botânico. Morávamos perto, né? Aí ela, eu sou da Assembleia de Deus. Eu, Assembleia de Deus. Da onde? Aí ela ali, do bairro, lá na Vila São João, o bairro onde eu morava. Aí ela, vamos domingo lá na igreja? Na escola bíblica, começa às 5 horas, depois é o culto. Eu falei, vamos. Aí naquele dia eu marquei, fui para a escola bíblica, fiquei para o culto. E eu amei aquele dia, amei aquele culto. Era uma igreja pequena, numa lojinha tão pequenininha, que o banheiro da igreja, a porta do banheiro era do lado assim, onde o pastor sentava no púlpito. Era tudo de frente para a igreja. A portinha. Quem tinha vergonha de ir no banheiro, né, pastor André? Porque abria a porta sanfonada no púlpito para ir. Aquela igreja. Era a igreja dela. E eu falei, Senhor, é aqui que eu quero ficar. E em março de 2005, eu fiquei naquela igreja, naquele ministério firme com o Senhor Jesus. Eu nunca me afastei da presença do Senhor, nunca desviei, nunca esmoreci, nunca desanimei, nunca fui disciplinada pelos pastores da igreja, nunca fiquei sem tomar ceia por motivo algum, nunca eu fiquei firme no Senhor, estou até hoje. Até hoje firme no Senhor. Depois o meu esposo, né, foi orando por mim, subindo muito monte, né, meu filho? Começamos a namorar, noivamos, em 2006 começamos a namorar, noivamos, e eu falava assim, Senhor, eu quero viver uma vida de obediência. Obediência. Irmãos, eu sempre fui muito determinada assim, sabe, essa cultura da minha família, da minha mãe, sempre esteve em mim, eu sempre fui muito determinada. Eu falei, Senhor, eu quero obediência, eu quero obedecer o Senhor. Eu quero obedecer o Senhor, eu quero noivar, casar no Senhor. E eu sempre pedi a Deus, Senhor, não deixa eu cair. Porque eu sei que o dia que eu cair, eu não vou conseguir levantar. Isso na minha percepção, né? Eu não vou conseguir, eu vou ficar envergonhada, Senhor, não deixa. Porque, irmãos, eu tinha passado muita vergonha lá atrás.
porque eu tinha vergonha da minha família. Eu tinha vergonha do meu primo, quando ele acordava às 5 da manhã para trabalhar, e ele passava na rua, e eu estava na rua ainda, acordada do baile funk. Eu tinha vergonha disso. Então eu falei assim, eu não quero ser envergonhada, eu tenho muito medo dessa vergonha. Porque eu já fui muito massacrada nesse ambiente de vergonha. Eu tinha vergonha da minha família, dos meus tios, do irmão do meu pai, por estar envolvido com uma pessoa que era o responsável pela comunidade onde o meu pai foi criado. Eu tinha vergonha. Então eu falei assim, eu não quero. E vivemos o namoro de obediência, o noivado de obediência, casamos em obediência, porque como a pastora Helena diz, santidade se recupera. Se recupera. E eu recuperei a minha vida, a minha santidade, a minha inocência, a minha adolescência. Eu recuperei no Senhor. Um dia eu estava no culto, eu fui convidada, para participar desse culto, um culto de mulheres, eu fui. Nesse culto de mulheres tinha uma adolescente dançando coreografia. E ela era linda, menina linda. O cabelo dela era enorme. Eu tinha um cabelo também muito grande na adolescência, lindo demais. E o cabelo da menina enorme. E eu nesse culto eu falei, Senhor, se eu pudesse eu voltaria atrás para viver essa inocência dessa menina que está aqui na frente dançando coreografia, eu pensando com o Senhor. Porque dói, irmãos, o pecado ele machuca. Quando a pessoa está em pecado, ela está ferida demais. E eu falei, Senhor, eu queria ter tanto tido essa oportunidade, mas na minha adolescência, Senhor, eu estava lá curtindo o mundo. Não porque eu não sabia, Senhor, da Tua palavra. Eu falava com o Senhor, eu não conhecia esse amor. Mas eu estava lá, eu queria viver essa inocência, que aquele dia, aquela menina, ela estava dançando de uma forma tão linda, que eu falei assim, Senhor, eu queria viver essa inocência, na Tua presença, na Tua casa. Eu não queria ter vindo assim, desse jeito. E eu pensava assim, que eu tinha perdido a minha inocência, né? Eu pensava, eu perdi. Mas naquele dia, naquele culto, o Senhor falou comigo, que Ele estava restaurando a minha essência de criança, de adolescência. E Ele restaurou tudo. Ele restaurou tudo, tudo, tudo. E quando eu casei em 2010, eu casei, esse ano fez 13 anos, 12 anos que nós estamos casados. Eu casei em 2010, foi uma benção, fomos muito abençoados no nosso casamento, pessoas nos ajudaram muito. E eu lembro que a primeira voz profética que eu ouvi, a primeira voz em termos de ministério da palavra, a primeira que eu ouvi lá no início da minha caminhada, foi o pastor João Ribe Palharim. Que eu amava ouvir aquele homem pregando. Só tinha rádio, no meu quarto tinha aqueles aparelhos de rádio. Eu chegava da escola, eu estudava à noite. Eu chegava da escola e era o momento em que estava o programa dele. E ele pregava, irmãos, todos os dias eu ouvia aquele homem pregando. E aquelas palavras me fortaleciam, me fortaleciam, me fortaleciam. A igreja que eu fui participar, os jovens me fortaleciam. Nós íamos para o monte, fazíamos campanha no monte. Festividade, que nós falávamos assim, festividade dos jovens. Vamos fazer campanha no monte para festividade. E era uma bênção, foi uma bênção. Eu fui muito marcada positivamente na minha caminhada cristã. Muito, muito, muito. Meus pastores, pastor José Carlos, pastora Cláudia, não sei se eles vão assistir esse vídeo, depois, ou se estão assistindo agora, mas eles foram os meus primeiros pastores que me discipularam, me ensinaram, me batizaram. Eles fizeram parte da minha vida muito positivamente. E eu ali com o Senhor firme, firme, firme. Passaram-se os anos, vida de casada, minha mãe ainda não crente. Aí chega no último momento do meu testemunho que eu quero falar sobre maturidade cristã. Porque chega um dia de você amadurecer. Eu sempre tive na minha mente assim, ontem eu estava conversando com a Vânia aqui na igreja, eu tinha assim, minha mãe contava a história que a mãe dela morreu, ela tinha 9 anos, eu tinha medo de fazer 9 anos. Porque, aí eu falei assim, será que quando eu fazer 9 anos minha mãe vai morrer também? Eu era criança, Aí eu fiz 9 anos e meu pai morreu. Minha mãe contava que ela ficou viúva muito cedo, ela tinha 29 anos, 29 para 30. E eu falava assim, gente, muito cedo, será que vai acontecer alguma coisa quando tiver essa idade? Porque a gente vai ouvindo essa história, a gente cresce com essas coisas na cabeça. Quando eu fiz 30 anos,
Em dezembro de 2018, 30 anos. Em janeiro de 2019, minha mãe tem o seu segundo AVC. E era uma noite assim, que eu e minha irmã, nós tínhamos sentido que alguma coisa ia acontecer. E ela falou assim, vá lá na casa da minha mãe e ora. Que minha mãe acordou, estava dormindo, alguém chegou lá, acordou ela para sair, ela levantou, tomou um banho e foi sair. Minha irmã, vai lá e ora. Eu cheguei lá na casa da minha mãe, botei a mão assim na frente da grade e orei, porque eu senti que aquela noite, quando Jesus foi para o Getsemane, né, aquela noite da sexta-feira do sofrimento, da quinta-feira do sofrimento, você sente que alguma coisa vai acontecer. Eu estava sentindo, e minha irmã também sentiu que alguma coisa ia acontecer. Nós estávamos em casa quando foi 1h30 da manhã, os vizinhos chegam gritando, que para socorrer minha mãe, que ela passou mal, foi para o hospital. E a gente não teve força para ir. Eu não tive força para fazer nada. O meu cunhado foi, meu esposo também foi para o UPA, minha mãe estava lá, e o médico disse assim, é uma crise nervosa que ela teve. Médico de UPA, né? É uma crise nervosa. Daqui a pouco ela vai voltar ao normal. Ela tinha perdido os movimentos. Daqui a pouco ela vai voltar ao normal, uma crise nervosa. Fica aí até a pressão baixar. Ficamos a madrugada inteira. De manhã, a médica trocou o plantão, a médica olhou assim e falou, a sua mãe teve um AVC. É um AVC sistêmico, né? Que fala o nome? Isquêmico. O AVC isquêmico não é hemorrágico. Leva ela para um hospital maior para fazer a tomografia, porque aqui não tem. Leva ela para o hospital maior para fazer a tomografia e ver como que está o cérebro. Levamos para a pós. Chegou lá na pós, o médico disse assim, se vocês tivessem trago antes de ir para o UPA, para cá, nós tentaríamos reverter, aplicaríamos uma medicação e talvez não teria sequela. Mas já que vocês estão aqui agora, vamos internar, fazer a tomografia. E quando fala em internação, né, minha mãe sempre muito ativa, já, né, desceu, se entregou, não queria internar. Eu falei, mãe, nós vamos ficar aqui. Era um sábado. Ficamos ali internadas de sábado até terça-feira. De sábado até terça, irmãos, eu não comi, porque eu não conseguia comer de tão... Não comi. Na posse, quem já ficou lá sabe, não pode ficar acompanhante, não pode sentar, não pode dormir, não pode nada, eu tenho que ficar em pé. Aí eu arrumei um degrauzinho de uma escada que tinha lá, botei umas cobertas cochoadas, eu dormia sentada naquela escada. E minha mãe sem movimento, com 49 anos de idade. E ela falava assim, eu falava assim, mãe, vamos comemorar seus 50 anos. Aí ela falava assim, se eu passar dos 50. E eu falava, mãe, não fala isso. E ela falava que ela ia morrer. Irmãos, eu aprendi a querer chorar e não deixar a lágrima cair. Eu aprendi a secar a lágrima antes dela cair, porque eu não podia chorar perto dela. Na terça-feira, no dia 15 de janeiro, ela foi para casa de alta e ali começou o nosso deserto. E eu lembro que eu falo com meus amigos, até os 30 anos de idade, eu não sabia o que era problema. Porque problema só é problema quando você não pode intervir, humanamente falando. Enquanto você pode fazer alguma coisa, esperar, dar um jeito, pedir emprestado, esperar, parcelar a dívida, não é problema. Mas quando você não pode intervir, aí sim é problema. E eu pensava que tinha passado por um monte de problema na vida. Só que até aquele dia, aquele momento eu sabia, eu não enfrentei o problema. E naquele ano de 2019, janeiro, que foi a minha consagração aqui na DEVIP, ao Ministério Missionário, na mesma semana, nessa semana foi um sábado e a gente veio aqui, foi a consagração, foi linda, voltamos para casa, jantei com a minha mãe, na outra semana ela teve AVC, eu falei, meu Deus, agora, Senhor, como que eu vou administrar isso tudo? Né? Eu sou missionária e uma vez no banheiro do trabalho o Senhor falou comigo assim, essa unção que você recebeu antes foi para te capacitar para o que você viria a passar. E ela também ficou preocupada, filha, logo agora que você foi consagrada, né? Falei, mãe, mas isso não tem nada a ver, vai dar tudo certo.
E ela falando que ela não queria viver, ela não queria viver, ela não queria viver, ela não queria viver, porque ela não queria viver assim, daquele jeito. Era muito forte para ela esse impacto, né, de não poder se levantar, não poder fazer as coisas sozinha. Era tudo muito forte para ela. Ela falava que não queria viver, não queria viver. Fizemos campanha de oração, oramos, as irmãs oraram, todos oraram, a igreja da minha irmã orou, fizemos campanha, né, os meus amigos foram lá em casa, o Alif, a Karina, o Miguel entrou no quarto da minha mãe, começou a orar, começou a cantar, tudo bem. Numa segunda-feira, quando eles foram lá orar, na quinta-feira, minha irmã, eu estava na faculdade, minha irmã liga falando que minha mãe passou mal e foi para o hospital. E eu vim rápido para casa, eu falei, irmã, me encontra em São João, porque eu vou descer em São João, você me pega, eu já vou direto para o hospital. E cheguei e fui direto para lá para casa e falei, vou para o hospital. Aí a gente recebe a mensagem, não precisa vir, porque meu tio foi com ela, irmão dela, não precisa vir porque sua mãe está melhor. Aí eu falei, mesmo assim eu vou. Nós tínhamos conseguido fazer um plano de saúde para minha mãe nesse período, plano de saúde. Então, a emergência, ela foi atendida no hospital particular em Caxias. Nós fizemos o plano de saúde, tudo atendido. Meu tio falou, não precisa vir porque tua mãe está bem. Falei, mas eu vou. Foi eu, o Erlon, peguei uma roupa da minha mãe, porque eu pensava que ela ia ficar internada. Peguei uma roupa e já estava pronta para ficar lá com ela. Quando eu cheguei, a minha tia fala, a esposa do meu tio fala, filha... Quando eu cheguei, ela estava assinando a ficha do óbito da minha mãe na mesa. Eu não vi que era a ficha do óbito. Mas eu cheguei assim, ela, filha, a sua mãe veio a óbito. Nossa, irmãos, eu senti como metade de mim foi embora. E nunca mais voltou essa parte que foi embora para mim. E eu só falava assim, a minha irmã não vai aguentar. Eu não consegui chorar na hora, fiquei em choque. E a primeira pessoa que eu liguei foi a pastora Helena. Depois até eu fiquei com a consciência pesada, né? De ter ligado para ela e dar uma notícia assim. Ela ia viajar na manhã seguinte. Aí ela, Perla, aí me ligou. Ela, Perla, a sua irmã vai aguentar. Deus está com vocês. E liberou uma palavra pastoral. E com aquela palavra eu fui para casa. Cheguei. Minha irmã atordoada. E eu calma. Nossa, como eu estava calma. Sem chorar, sem nada. Eu falava, Gleice, Deus está no controle. Deus fez a vontade dele. E ali começou minha batalha, sabe? De... não sei, a fortaleza, o cuidado, o equilíbrio que eu tive, que eu falava assim, Senhor, não posso me desequilibrar aqui, porque eu creio no Senhor, o Senhor está com a gente, aquela fé, e perdemos a minha mãe, infelizmente, com 49 anos, e meses depois, uma irmã chegou lá na casa da minha irmã para orar, e uma irmã falou que Deus estava confirmando naquele dia que o Senhor preparou a minha mãe e levou. Porque eu tinha o maior medo dela ter ido sem a salvação. Mas o Senhor usou uma profeta de Deus. Essa mulher não sabia do que tinha acontecido com a minha mãe. Ela não tinha consciência de nada. E ela revelou, entregou para minha irmã que Deus havia preparado e levado. Irmãos, chegamos na fase da maturidade cristã. É quando a gente vê Deus que tem o poder de fazer, Deus que tem o poder de ressuscitar, Deus que tem o poder de tudo. Você ouve testemunhos a sua vida inteira, mas no dia que você pediu, Deus não fez. Porque quando eu voltei para casa, eu passei a madrugada inteira orando, Senhor, Tu ressuscitou Dorcas, Senhor, Tu és Deus que faz milagre, o Senhor ressuscitou Lázaro. Pai, vai vir uma notícia, não é possível, daqui a pouco o médico vai ligar, alguém vai ligar, vai acontecer alguma coisa. Deus, o Senhor vai fazer a madrugada toda, de joelho orando, Deus, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. E Deus não fez, não fez. Mas o Senhor deu força, deu capacidade. Eu quero dizer para pessoas enlutadas aqui e assistindo que Deus vai te fortalecer nesse deserto. Você não vai morrer porque o outro morreu. Você vai viver porque Deus vai te fortalecer nesse luto. Não é fácil, não é. Você vive com uma lança transpassada a sua alma. E tem coisa que Deus não tira. Mas Ele vai te dando fortalecimento dia após dia para você viver. Amanhã é feriado, para mim, é o pior feriado do ano.
porque era o dia que a gente se reunia para comer. Não tinha negociação nenhuma nesse dia do feriado, né? Porque minha família era católica, veio dessa raiz da importância, né? Semana Santa, aquilo tudo. Então era todo mundo se reunir para comer. Mas o Senhor dá graça e fortalecimento. Aí passamos o ano de 2019 muito abaladas. Muita família abalada. E eu não podia chorar, porque quando eu chorava, meu tio ficava, pelo amor de Deus, não chora, não fica assim. Porque todo mundo vai chorar e aquela coisa, e você não encontra um lugar para viver teu luto. Porque você não pode chorar. Porque o outro vai piorar, vai chorar também, você não tem lugar para chorar. E você precisa de um lugar para chorar. Uma vez eu ouvi a pastora Helena pregando sobre José, um lugar para chorar. E essa mensagem marcou. E o meu lugar para chorar era a minha igreja. Eu vinha para cá para chorar, para ser renovada, fortalecida, amada. Irmãs, Deus usou muito o colo da pastora Carla. Muito. No Queimados em Chamas de 2020, nossa. Eu falava, Senhor, eu só queria um abraço. E ela vinha, me abraçava, e orava, e declarava palavras. Mães espirituais são levantadas para cuidar da gente. E seja você uma mãe espiritual de alguém. Às vezes alguém olha para mim e pensa que, nossa, Perla é um pouco estranha, esquisita, mas irmão, tu não sabe o nível da batalha. Como eu chorava. Deus foi sustentando, renovando, fortalecendo. Em 2020 eu falei, Senhor, eu acho que agora é o momento de eu viver a minha maternidade. Eu vou parar de tomar o meu remédio, eu quero engravidar. Não falei para o meu esposo, não falei para minha irmã, não falei para ninguém. Quero engravidar, porque não é um assunto que eu sinto a vontade de falar, porque eu sentia falta muito da minha mãe. Então, eu queria que fosse assim, de repente. E eu engravidei. E em maio de 2020, eu descobri que eu estava grávida, né? Compartilhei com as irmãs no grupo, as irmãs se alegraram, né? Os pastores, o Erlão, minha irmã, todo mundo se alegrou, a família. Mas era uma tristeza tão grande estar em conexão com a maternidade sem a minha mãe, era muito difícil administrar. Mas eu fui, maio, junho, julho, tudo bem, primeiros exames, primeiras ultrassom, tudo muito bem, e eu decidi, não vou comprar nada agora, não quero escolher nada agora, vou esperar. Dentro do meu coração, eu sabia que não era o momento de eu comprar, de eu fazer, não era o momento. Eu falava, quando chegar da parte dos 4, 5 meses, eu começo. E quando eu cheguei com 17 semanas, eu fui lá para fazer a ultra de rotina, e eu estava sozinha, minha irmã não podia ir comigo, meu esposo estava trabalhando, eu fui sozinha, porque afinal estava tudo bem, era só uma ultrassom de rotina, talvez daria para saber, né, o sexo do bebê, eu já queria saber, não queria fazer nada de chá de revelação. Aí eu entrei na consulta, peguei meu telefone, comecei a filmar a tela, porque aí eu ia mandar para as pessoas, né, comecei a filmar a tela. Quando eu comecei a filmar a tela, e como era uma ultra aqui superficial da barriga mesmo, comecei a filmar, o médico disse, você está com 14 semanas? Aí eu, não, estou com 17, doutor. Aí ele, tem alguma coisa errada. Aqui, pelo estado do que eu estou vendo, o seu bebê está com 14 semanas. Eu falei, doutor, mas eu tenho um papel aqui, eu estou com 17 semanas. 14 semanas eu estava quando eu fui no meu obstetra, e ele me orientou, essa ultra de hoje, lá que eu estava com 14 semanas. Aí ele, então você vai precisar fazer agora uma ultrassom vaginal, porque tem alguma coisa errada. E eu filmando, isso tudo. Ele falando e eu filmando. Aí eu saí da maca, fui lá, quando ele fez a ultrassom, e é um barulho muito alto, né? Quem já fez aqui já sabe, quando o barulho do coração do bebê bate muito alto. Aí ele colocou, e eu não sei o porquê, se foi, de repente ele também não sabia, mas ele deixou com som. E quando abriu o som, um silêncio. Não tinha. Aí ele falou assim, o seu bebê não tem mais nenhum sinal vital. Você está sozinha? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, você põe, se veste, fica aqui nessa salinha, até você se recuperar, até você quer que eu chame alguém, quer que eu ligue. Aí ele atendeu, teve todo o suporte. Eu, não, doutor, não precisa não. Chorei, bebi uma água, fiquei ali.
esperando, né, voltar o ânimo, porque eu pensei que aquela gravidez ia tirar a dor da saudade da minha mãe. Eu ia viver outro momento, eu ia viver a maternidade, eu ia viver aquilo tudo, eu ia viver uma outra fase, era pandemia, né, aquele momento de incertezas de tudo, eu ia viver, ia tirar a minha dor, a minha gravidez. Só que não tirou, acrescentou. E eu saí dali, ele falou, vai para uma emergência, porque esse bebê, ele perdeu o sinal vital quando ele tinha 14 semanas. Eu estava com 17 semanas e eu não tinha sentido nada. Nada. E eu fiquei muito nervosa, porque eu nunca fiquei internada, eu nunca levei um ponto na vida, eu nunca tomei soro na vida, nada. Eu falei, meu Deus, e agora como que eu vou assim? O que vai ser? Como que vai tirar isso de mim? Aí eu fui para casa, aquele momento todo, meu esposo, vamos para o hospital. Eu falei, vamos para o hospital. E eu liguei para a pastora Carla, pedi a pastora Carla ligar para a pastora Helena, porque sempre, quando acontece alguma coisa assim, eu fico assim, eu preciso falar com a minha pastora, porque eles vão ser a voz para mim. Eu não tenho minha mãe aqui, mas elas vão ser. E eu liguei para a pastora Carla ligou, orou, me orientou, fica tranquila, eu vou ligar para a pastora Helena, vai em paz, vai dar tudo certo, vamos preparar o caminho e aquilo. E eu fui para o hospital no Rio, e no caminho a pastora Helena me mandou uma mensagem, e eu falei com ela que eu estava muito assustada, muito nervosa, porque eu tinha medo de sofrer, porque a imagem que eu tinha de uma pessoa expelindo um feto era, infelizmente, de aborto, porque na casa da minha mãe, quando eu era criança, eu vi uma mulher sofrendo um aborto, provocado por ela, né? E eu falei assim, meu Deus, eu vou sofrer igual aquela mulher sofreu quando era criança, e vi aquilo tudo. E eu com medo, e ela cantou um hino da harpa para mim. A pastora Helena cantou o hino da harpa. E quando ela cantou uma canção da harpa, o meu coração foi regado de paz. E eu falei, Senhor, tu está na frente. E ela disse, Perla, vai tranquila que o Senhor está na tua frente. Irmãos, quando eu cheguei na enfermaria do Hospital Geral de Bom Sucesso, que é um hospital referência, quando eu cheguei, não tinha ninguém para ser atendido. Só tinha eu para ser atendida. Quando eu cheguei, expliquei a situação para a enfermeira e estava com as minhas ultrassons tudo na mão. E ela viu, porque ela viu que não era uma coisa provocada, mas eu tinha sido vítima de um aborto espontâneo. Elas me trataram como se eu fosse uma princesa. Todo cuidado, todo carinho, não tinha ninguém para ser atendido. Vieram vários enfermeiros, me explicaram tudo o que ia acontecer. A médica já vem, fica aqui tranquila, seu esposo pode entrar, troca de roupa, coloquei o roupão da internação. A médica veio com todo amor, todo carinho, me explicou isso é natural acontecer, só primeira gravidez. O que mais acontece nos 3 primeiros meses, a mãe pode perder. Explicou, você quer ir para casa? Você pode ir para casa, tomar um banho, descansar, passar à noite, voltar amanhã de manhã, que a gente vai internar você. Eu, não, doutor, eu quero agora. Não tem como eu ir para casa, descansar, tomar banho, não tem descanso. Por mais que eu sei que vai ficar bem, mas eu estava triste, né, angustiada. É uma mãe que está perdendo um filho. Aí ela, você vai subir para o quarto, vai ser assim, o procedimento vai ser esse, você não vai sofrer. Vai sentir uma cólica. Me explicou com todo cuidado. Eu fiquei no quarto sozinha, eu e meu esposo. Me colocaram na ala da maternidade, que era o protocolo, mas me feriu bastante, porque eu estava do lado da sala de parto. Então, eu passei a madrugada inteira ouvindo mulheres gemendo, filhos nascendo, crianças chorando, e eu estava ali para sentir uma dor do parto, mas que não seria um parto, mas seria somente a retirada do feto. Mas eu passei, e eu coloquei a canção que eu ouço muito, a canção da Ana Paula Valadão, Diante do Trono, ela não sabe, eu gosto muito. Eu coloquei aquelas canções espontâneas no Imersão 4 e passei a madrugada inteira ouvindo aquela canção. E o Senhor dizia, filha, eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. Porque, irmãos, você ser órfão é muito difícil. Não ter pai, não ter mãe é muito difícil. E eu sou muito nova. E eu falei, Senhor, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. E o Senhor falava, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai. Passei aquela madrugada bem, dormi, acordei bem, tomei meu café. Comecei a sentir as dores, né? Que eu já estava programada para sentir. Senti dor, fui medicada. A médica veio, me atendeu. Não deixou que eu visse nada.
né? Porque quem é mãe aqui sabe, não deixou que eu visse nada ali no momento, me resguardou, cuidou de mim. E para a glória de Deus, tudo foi excelente. E eu falei, Senhor, mais um passo vencido. Respirei. Né? Vamos viver agora o novo de Deus. No ano de 2021, vamos viver o novo. Quando foi em fevereiro de 2021, a minha irmã sente um caroço no seio, vai fazer o exame. Em fevereiro de 2021 sai o resultado. Câncer maligno. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, uma luta atrás da outra, Senhor, como que a gente vai aguentar? Mas o Senhor dizendo, eu sou com vocês. Eu sou com vocês. O importante não é o que você passa, mas o importante é quem está passando com você. Aleluia. Deus estava com a gente em todo momento. E no Queimados em Chamas de 2021, eu estava orando, ligada com o Senhor em oração, em prol desse diagnóstico, em prol de tudo que nós iríamos enfrentar. Quando Deus usou a missionária Liliane para mim e virou e falou, Perla, a cura será um processo. Não será fácil, mas Deus vai sustentar vocês. Não vai isentar vocês do deserto, mas vai passar com vocês pelo deserto. Irmãos, no ano de 2021, todo nós passamos pelo deserto, pelo processo de quimioterapia, pelo processo de radioterapia, pela operação, pela cirurgia. Todo ano nós passamos, mas o Senhor veio com um bálsamo tão grande, porque esse ano foi o ano que nós mais crescemos. Fizemos curso, pregamos, as mais belas mensagens que o Senhor me confiou foi do ano de 2019 para cá. O maior impacto no meu ministério foi do ano de 2019 para cá. Tudo que eu vivi em Deus foi nesse período de dor e sofrimento abundante, excelente. Deus providenciou tudo, nunca faltou nada para a nossa casa, nunca faltou nada para minha irmã, nunca faltou uma alimentação saudável, nunca faltou o plano de saúde que ela tem, nunca faltou. Deus preparou os melhores médicos. E para a glória de Deus, ela está aqui, viveu tudo isso e está livre desse tumor. É a fase da maturidade. É quando Deus tira você do poço de desespero, do atoleiro de lama. Ele põe os teus pés sobre a rocha, mas Ele vai firmar os seus passos. Como Ele firma? Na dor, no sofrimento, no deserto, na luta. Mas Ele firma. Deus está firmando o nosso passo hoje. Fique de pé comigo, igreja. Aleluia. Glória a Deus. O que é que a gente faz quando Deus não faz? A gente adora o nome do Senhor. Quando Deus não livra da morte, quando Deus não livra da dor, quando Deus permite o luto, quando Deus permite a perseguição, o que é que a gente faz? A gente adora o nome do Senhor. Aleluia. Minha irmã é uma pastora da Assembleia de Deus, Ministério de Gileade. Meu cunhado é um pastor, advogado. Nós somos felizes em Cristo Jesus. Nunca, nunca, nunca o Senhor nos abandonou. Nunca, nunca. Sempre a mão de Deus estava sobre nós. E eu queria que ela fizesse essa oração por vocês agora. Por pessoas que estão nos assistindo. Você que perdeu na pandemia muitas pessoas, você que viu gente da sua família morrendo, eu quero dizer que você vai ser livre desse luto, desse período, dessa lança que transpassa a sua alma. Tem refrigério de Deus para você, tem refrigério de Deus para a sua casa. Deus não fez, mas porque Ele não fez, Ele continua ainda assim sendo fiel. E eu sei que a partir de hoje o Senhor está liberando para nós um novo tempo. Um novo tempo para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso ministério. E eu quero dizer que vale a pena ser fiel a Deus. Eu queria que ela orasse por todos vocês. Queremos orar por quem já passou por tudo que já passamos, né? Abuso sexual infantil. Você que já passou pela perda da sua mãe, seu pai. Por toda dificuldade, o Senhor vai te fortalecer. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. O Senhor é aquele que vai além. Ele é o Deus que escreve a nossa história. Ele é o Deus que faz o impossível.
Quantas vezes eu assisti a casa de Isabel, deitada numa cama cheia de quimioterapia, mas o Senhor estava lá. E você que está ouvindo dentro da sua casa, eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas o Senhor também está aí. Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, poderoso, soberano Tu és. Tu és o dono, Pai, de tudo, Senhor. Tu és aquele que levanta, aquele que está caído. Tu és aquele que traz a cura quando os médicos dizem que não há mais. O Senhor é aquele que restaura a honra. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais. E neste momento, Senhor, nós estamos aqui reunidos, crendo que Tu és o mesmo, que o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Então vai, Senhor, aonde nós não conseguimos ir, faz o que nós não podemos fazer. Esta casa é marcada por milagres, então neste momento libera o milagre para os Teus filhos. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E neste momento, ó Pai, nós Te glorificamos pela Tua presença. Contempla cada um, ó Deus, nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Senhor.